Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos, entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias, fazendo com que você também entre no nosso santuário, para nesse momento podermos apresentar ao Pai as nossas vidas, os nossos corações e fazermos com Ele comunhão e assim podermos tocar a nossa vida, o nosso dia a dia, na certeza desse olhar carinhoso de Deus para conosco. Em Romanos 8,15, nós encontramos o seguinte trecho: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em virtude da morte e ressurreição de Jesus, filho singular deste Pai, também nós, segundo as palavras de São Paulo, somos elevados à dignidade de filhos e possuímos o Espírito Santo, que nos impele a clamar, Abba, Pai. Esta simples expressão de linguagem infantil, em uso cotidiano no ambiente de Jesus e junto de todos os povos, assumiu assim um significado doutrinal de profunda relevância para exprimir a singular paternidade divina em relação a Jesus e aos seus discípulos. Como já falei antes, que nós somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos e filhas por causa do Filho Jesus, que é o Filho de Deus, feito homem, e através dele, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, adotivos, como o próprio Paulo usa essa expressão, espírito de adoção, e que faz com que nós também nos dirijamos a Deus com este mesmo expressão de Jesus, Papai, Pai querido, Pai amado, Pai santo. E assim podemos também nos dirigir a Ele. Paulo fala do Espírito Santo, que é o Espírito da vida, que é o Espírito que provém do Pai e do Filho, e que nos é embebido e que nos é revelado. Então, assim como ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, nós também não podemos nos dirigir ao Pai se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem em nós nos leva a dizer Papai, meu Pai, nosso Pai, como Jesus nos ensina e nos fala também, né? Meu Pai, vosso Pai. E que agora nessa comunhão, nessa intimidade com Jesus, né, nós atingimos o coração da Trindade, a unidade da Trindade pelo Espírito Santo. Jesus nos revela o Pai, Jesus se revela a nós e ao se revelar nos revela ao Pai. E Ele nos revela ao Pai pela sua pessoa. Por isso que quando Deus olha para nós e nos vê o seu Filho, Jesus. E assim nós podemos nos dirigir a Ele com toda a confiança do nosso coração. E então o apóstolo nos faz uma advertência no sentido de que nós não vivemos mais no espírito de escravidão, porque enquanto estávamos vivendo no pecado ou numa vida de pecado, a gente era escravo, não era uma pessoa livre. Quando Cristo nos libertou, e através dessa libertação Ele nos torna livres, porque o Filho é livre. O Filho, o Pai o liberta do pecado, o liberta da escravidão e o torna filho. É isso que aconteceu e está acontecendo com todos nós. Outrora éramos escravos do pecado, agora nós somos livres no Espírito por causa de Jesus, porque Ele nos perdoou os nossos pecados. Então é um caminho que nós fazemos de volta à casa do Pai, como o filho pródigo fez, depois de ter dito que ele ia viver a vida conforme ele achava que era verdade, que era certo, e depois retorna com uma convicção muito grande de quem é o Pai, de que é a sua casa, do que é viver lá,
e tudo mais. E se predispõe a obedecer o Pai em tudo. Então, esse processo que nos leva de volta à casa do Pai, que nos leva de volta à intimidade com Ele, passa pela pessoa de Jesus. E assim nós nos tornamos também filhos com o Filho. E podemos dizer, Abá, Papai. Podemos rezar a Ele, podemos, nos aproximar com confiança e com segurança, porque Deus nos ouvirá. Por isso que Jesus ensina os seus discípulos a rezar, né? A pedir ao Pai em nome dEle. Tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Por quê? O nome do Filho, né, é o nome que foi proclamado sobre nós. O nome de Jesus foi proclamado sobre nós. Nós pertencemos a Ele. Nós estamos unidos a Ele. Por isso, quando pedimos algo em nome de Jesus, o Pai nos concederá. Porque o Pai ama o Filho e ama aqueles que, através do seu Filho, se tornaram também filhos dele, adotivos, pelo Espírito Santo, que nos foi derramado e que nos faz também rezar Abá, Pai. Nessa linguagem infantil, como diz o apóstolo, né, do uso cotidiano de Jesus, junto de todos os povos, assumiu assim um significado doutrinal de profunda relevância, né? Um ensinamento de Deus a nos chamarmos Ele de Pai, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai. Por isso somos todos irmãos uns dos outros. Não somos pessoas isoladas, mas somos pessoas de comunhão. Como o Pai e o Filho e o Espírito Santo formam uma unidade, nós também nos unimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e fazemos uma unidade com Ele. Somos uma comunhão profunda de amor e de vida. Por isso, essa paternidade de Deus sobre nós, ela nos une a todos nós e faz com que todos nós nos voltemos a Ele e assim procedamos como filhos e filhas muito amados dele, que é a relação entre Jesus e seus discípulos, né? Nós somos discípulos de Jesus e estamos ligados ao Pai por Jesus e podemos dizer, meu Pai, meu Papai querido, com muito amor e com muito carinho, e agradecer ao Pai por isso, por Ele nos ter dado Jesus e Jesus nos ter feito seus filhos e suas filhas. E nós podemos, assim, com toda a confiança, dirigir a nossa oração a Ele, por Jesus. Por isso, convido você também a, nesse momento, se consagrar ao Pai das Misericórdias. Consagrar sua vida, consagrar sua família, consagrar sua casa, seus parentes, as pessoas necessitadas dessa comunhão, dessa filiação com Deus. Rezemos juntos. Pai das misericórdias, como é bom chamar-vos assim. Neste dia quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo seu rosto. Desejo, com essa consagração, reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho e filha. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos e filhas, e todas as pessoas que amo e as que se recomendaram minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus misericordioso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.